E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, que é apoiadora aqui do canal 6x1, patrocinador master do Cruzeiro, e nesse final de semana a Betfair está mais uma vez dando um bônus para todos os clientes, R$2 em aposta grátis. Ontem, sábado, teve R$2 para todos os clientes e hoje, domingo, mais uma vez, tá? Todos os clientes mesmo que têm conta ativa na Betfair, só fazer o seu login no site, entrando aqui pelo link da descrição ou não, que tem lá R$2 em bônus esportivo para você usar no jogo que quiser. Caso você ainda não tenha conta na Betfair, também tem essa promoção de até R$200 em apostas grátis, dependendo do valor que você investir. Você entrando pelo link da descrição, o pessoal da Betfair saberá que você chegou até eles pelo canal 6x1, o que também me ajuda, obviamente. Mas galera, só lembra de um detalhe, hein? Aposta é dinheiro de verdade. Esses R$2 que a Betfair tá te dando de bônus aí, você faz a presepada que você quiser, faz uma múltipla de 20 jogos diferentes, tá tudo tranquilo. Agora, o que você colocar na plataforma, investe com responsabilidade para se divertir. O Cruzeiro ficou num empate por 0x0 contra o Internacional no Beira-Rio nessa noite de sábado, um jogo que trouxe aí um sentimento agridoce, digamos assim, porque no primeiro tempo o Cruzeiro dominou, teve chances claríssimas de gol, poderia ter feito 1 ou 2x0 no placar, infelizmente desperdiçamos, e aí no segundo tempo, né, especialmente a partir da expulsão do Lucas Oliveira, o Internacional mandou na partida, também poderia ter vencido, e no final das contas o empate não é bom, mas também não foi ruim. Na coletiva após o jogo, o técnico Pepa não negou a frustração pelas chances de gol perdidas no primeiro tempo, que o time foi superior ao Inter na maior parte do jogo, mas destacou a capacidade de sacrifício na reta final quando ficamos com um homem a menos. A maioria de nós torcedores vinha reclamando que o Pepa não fazia nada de diferente na montagem do Cruzeiro, né? Que ele estava sempre escalando aquele mesmo esquema com o centroavante ali, o Gilberto ou o Henrique Dourado, entra um, sai o outro, nenhum dos dois faz gol. Ontem o Pepa tentou um negócio diferente, né? Com o Bruno Rodrigues no comando de ataque, com maior capacidade de movimentação, o Stênio na ponta esquerda ali. O Stênio não fez um jogo brilhante, perdeu uma boa chance de gol, mas eu acho que fui até um pouco duro na avaliação, porque o Stênio teve bons momentos no jogo, especialmente no primeiro tempo. Não acho que ele tenha jogado tão mal como muita gente apontou. Eu não gosto da ideia do Bruno Rodrigues jogando no comando de ataque, porque eu acho que ele produz muito pouco. Ele não sabe jogar de costas para o gol, uma função que é extremamente necessária para qualquer centroavante ou falso 9 que seja, né? O Bruno Rodrigues não faz bem esse papel, e como ele é o nosso melhor ponta esquerda, na minha opinião, nosso ponta em geral, eu acho que o Bruno é o melhor, você tirar ele da posição que ele é mais confortável e botar ele numa posição onde ele também não vai produzir muito, eu acho que acaba sendo contraproducente, né? Tipo assim, se o Bruno Rodrigues rende melhor na ponta esquerda, deixa ele ali e vamos testar outro cara como falso 9. Eu não acho que seja errado o Pepa ter testado. Muita gente problematizou a entrada do Henrique Dourado na vaga do Bruno Rodrigues nos instantes finais, até falei um pouco sobre isso na live de ontem. Galera, eu também não teria botado o Henrique Dourado, tá? Eu não questiono a falta de qualidade desse jogador com a camisa do Cruzeiro, ele não tem produzido nada, mas convenhamos, né? Foram o quê? 5 minutos em campo, uma reta final. Você olha pro jeito que o time do Inter tava armado no campo, os caras tinham o Wanderson dentro da área, que é um ponta, mas de boa estatura, tinham 2 centroavantes espetados lá dentro, o Alemão e o Luca, que até bateu aquela bola com perigo pro Rafael Cabral fazer a defesa. Tem os zagueiros altos, então é natural que o Pepa tenha colocado mais um jogador alto, porque era muito provável que o Inter fizesse uma pressão ali nos instantes finais, de escanteios, de cruzamentos na área, e era importante ter mais um jogador de boa estatura dentro da área. O Henrique Dourado não entrou no jogo para puxar contra-ataque, galera, sabe? Tipo assim, e aquela bola que fizeram um lançamento em velocidade com o Henrique Dourado, é claro que ele não ia chegar, gente. Quando ele era novo, ele não conseguia chegar, ele não era veloz, agora que tá velho que ele vai conseguir. Então a gente tem que tentar entender essas questões do jogo, essas circunstâncias também, e acabou que o Inter não fez a pressão de bola alçada na área no final, porque o Cruzeiro
Cruzeiro conseguiu manter o Inter longe do nosso gol, né? Os acréscimos ali não foram de tanto sofrimento assim. E só um detalhe sobre o time do Internacional. Com o empate de ontem, eles completaram 10 jogos de invencibilidade, tá? Nesse período, 7 vitórias e 3 empates. É verdade que no meio do caminho aí teve a eliminação na Copa do Brasil, num jogo que eles venceram a América por 3-1 e perderam nos pênaltis, mas são 10 jogos de invencibilidade. O Cruzeiro não pegou um time sem qualidade. O time do Inter, o elenco em si, é melhor que o nosso. O Cruzeiro jogou fora de casa contra um adversário com um orçamento muito maior e o Cruzeiro jogou melhor que esse time na maior parte do jogo. O Inter só foi superior quando tinha um homem a menos na reta final. Vocês entendem que tem coisa boa pra gente tirar, apesar do resultado não ter sido brilhante? E teve uma pessoa que me perguntou em rede social por que é que eu acho que o Pepa tá fazendo um bom trabalho no Cruzeiro, e eu coloco 2 pontos principais para a avaliação do trabalho do técnico ser positiva. Primeiro ponto, o time do Cruzeiro é organizado. Em praticamente todos os jogos, o time do Cruzeiro foi bem organizado. Em quais partidas isso fugiu? Contra o Fortaleza, por exemplo. Contra o Fortaleza não foi um bom jogo do Cruzeiro, a gente perde aquele jogo no Mineirão, mas perde por 1-0, uma questão circunstancial, sendo que o Cruzeiro teve 2 chances de gol claras quando o jogo ainda estava 0-0, uma do Bruno Rodrigues e uma do Henrique Dourado. Então, mesmo quando o Cruzeiro jogou mal, ele teve oportunidades de vencer. O jogo contra o São Paulo também não foi brilhante, mas o Cruzeiro foi bem organizado defensivamente e ganhou graças a um gol contra naquele dia. E o segundo ponto que ficou bem visível na partida de ontem é que o Pepa não arma o Cruzeiro como um time covarde. O Cruzeiro joga futebol, independente do adversário, independente do estádio, mesmo jogando fora de casa. Por isso que a gente tem até um bom aproveitamento, né? É um dos melhores visitantes e precisa muito melhorar o desempenho como mandante, que tem sido aí um calcanhar de Aquiles, mas o Cruzeiro não é um time covarde. O Cruzeiro foi jogar contra o Internacional, com 10 minutos podia estar 2-0 pro Cruzeiro. Sobre a utilização dos jovens da base, o Pepa disse que eles estão sendo preparados, que o Stênio jogou, que o Kaique deve jogar na próxima partida pela suspensão do Marlon e que o Robert ia entrar no jogo, mas a expulsão do Oliveira mudou os planos. Eu também achei as substituições do Pepa meio esquisitas, né? Achei que o time do Cruzeiro ficou meio troncho quando ele bota, por exemplo, o Neto Moura e tira o Wesley, porque o Vital tava só a capa da gaita. Eu acho que o Vital tava bem cansado, era um jogador que deveria ter sido substituído. Não, nada contra tirar o Wesley ali e botar o Neto Moura, mas talvez poderia ter colocado o próprio Ian Lucas, né, para ser ali mais um jogador de meio campo. Tinha o Fernando Henrique no banco também como opção, né, de volante, que poderia fazer a sua estreia pelo Cruzeiro, e aí eventualmente botar um jogador de velocidade na vaga do Bruno Rodrigues, que também estava muito cansado. Entre Ceifador e Gilberto, por exemplo, eu prefiro Gilberto, em qualquer circunstância. Mas eu acho que não tem por que a gente problematizar isso, porque nem o Ceifador nem o Gilberto nem ia fazer bosta nenhuma em 5 minutos, né, galera? Vamos ser sinceros. E para pontuar sobre a base do Cruzeiro, nosso time sub-20 ganhou por 1-0 do Minas Boca nesse sábado lá na Toca da Raposa. O único gol da partida foi marcado pelo Denilson com assistência do Arielson. O jogo, inclusive, teve transmissão do canal do Cruzeiro no YouTube, né? Eu espero que eles sigam fazendo as transmissões, que tá muito bacana, tá? Assim, é muito importante ter os jogos do Sub-20 passando para que a torcida tenha acesso mesmo. E só um detalhe, o Juan Índio foi titular, jogou o primeiro tempo, o Arielson entrou na vaga dele, jogou o segundo. Eu peço, tanto o Arielson quanto o Juan Índio, que tenham chances no profissional. Mas é fato que nenhum dos dois fez gol, né? Nessa partida especificamente, o Juan Índio teve até uma boa finalização no primeiro tempo, perigosa ali, não estava jogando mal. Entrou o Arielson no segundo tempo, que também foi importante no gol, inclusive, né? Uma boa tabela ali que começa com o Vitinho, o Arielson escora bem pro Denilson, que bate para fazer o único gol do jogo. E eu acho que o Pepa devia dar uma atenção maior para esse garoto, cara, porque o Denilson já é um menino de 20 anos, ele já tá no último ano de base, o Cruzeiro precisa tomar uma decisão se compra o passe dele ou não até novembro. Então, assim, é um menino que precisa ser experimentado, né? E ele é justamente um ponta canhoto, aquilo que a gente não tem no elenco principal. Acho que o Pepa, obviamente, está observando os treinos, certamente já tem uma opinião sobre ele, mas assim, seria bom, né, dar um jogo para ele, porque como o próprio Pepa falou sobre o Alisson, tem atleta que joga melhor do que treina. Então eu queria ver o Denilson tendo alguma oportunidade de jogar no profissional do Cruzeiro, pra gente ver se ele consegue sobressair no profissional como ele faz na base, né? Foi o 11º gol do Denilson nessa temporada pelo time sub-20 do Cruzeiro. É um atacante de velocidade que já fez uma boa Copa
copinha, né? Queria ver esse garoto jogando um pouco mais, até porque ponta ali a gente tá precisando de alternativas. Infelizmente o Robert não estreou contra o Internacional, mas talvez isso aconteça contra o Vasco. E sobre o lance do Wesley, é inegável que ele desperdiçou uma chance de gol que nenhum atacante pode perder, que ele demorou a tomar a decisão, mas talvez essa jogada na partida entre Vasco e Internacional tenha afetado de alguma forma no erro do Wesley, né? Acredite ou não, esse chute do Piton não foi gol, o John pegou. E esse lance do Vasco consegue ser um gol mais perdido que o do Wesley, né? Porque parecia ser muito mais fácil fazer o gol e o goleiro do Inter teve uma recuperação espetacular, embora o atacante do Vasco também tenha facilitado o trabalho dele, né? Porque em vez do cara finalizar retinho no canto, ele finalizou meio que no meio do gol e aí o goleiro conseguiu pegar. O lance do Wesley, se vocês olharem os replays e tudo mais, era um lance mais difícil. O John tava mais inteiro na bola do que tava nesse lance aí contra o Vasco. E eu não estou afirmando, mas é possível que naquele instante, né, naquela fração de segundo da tomada de decisão, o Wesley tenha se lembrado dessa jogada e por isso mesmo tenha tentado cortar o goleiro, né? Ele corta ali, faz o break, puxa pra dentro, aí vem o Vitão e consegue evitar o gol do Wesley. É um gol perdido sim, não tô passando pano pra isso, o Wesley tinha que ter feito esse gol, mas mérito também pro zagueiro do Inter, né? Porque eu acho que se fosse o Oliveira nessa jogada, ele tinha feito 3 pênaltis no cara e ainda tinha feito um gol contra. E sobre a expulsão do Lucas Oliveira pelo segundo cartão amarelo, algumas pessoas chamaram a atenção para uma possível falha também do Luciano Castan, que o Oliveira bloqueia o atacante adversário pro Castan fazer a cobertura, mas o Castan refuga e não vai na bola. E a cada vez que eu revejo o lance, eu concordo um pouquinho mais que o Luciano Castan deveria ter feito coisa melhor nessa jogada, então eu diria que ele, de certa forma, é sócio na falha, né? Esse frame que eu coloquei, inclusive, é de um momento que a gente vê nitidamente que o Oliveira e o Castan tiveram uma falha de comunicação que um deixou pro outro, né? O Oliveira tava com o tempo de bola e ele falou, o Castan vai tirar. O Castan tava indo na bola e deu uma refugada, não, a bola é do Oliveira. No final das contas, nenhum dos dois tirou, o alemão se antecipou e aí o Oliveira realmente tocou nele, falta, segundo amarelo, expulsão. Ainda acho que o primeiro cartão amarelo do Oliveira foi exagerado, não precisava do juiz ter dado o primeiro cartão, mas esse lance aí é inquestionável que foi falta fora da área, não foi pênalti como o juiz deu originalmente, né? Mas ok, essa discussão aí não vai muito pra frente. Mas o nível de crítica ao Oliveira e ao Castan é bem diferente, né? Porque o Castan chegou com baixíssima expectativa e tem jogado melhor que o esperado. O Oliveira não, o Oliveira veio de uma boa temporada e tá fazendo um ano realmente horrível. Lucas Oliveira não merece ser titular do Cruzeiro hoje, e eu espero que o Pepa reveja essa questão. Torço muito para que o Neres, que deve jogar o próximo jogo, se firme por ali, consiga ser um zagueiro confiável, né? Porque é importante um zagueiro sair jogando, construir jogada, super, mas ainda mais importante é o zagueiro não entregar um gol pro adversário todo jogo. E para fechar com uma especulação, o Samuel Venâncio informou o interesse do Cruzeiro em Bruno Tabata, meio atacante de 26 anos do Palmeiras. Em 2023 ele soma 17 partidas e 2 gols pelo Alviverde, mas foi titular em apenas 7 oportunidades e não tem sido muito aproveitado pelo Abel. Bruno Tabata, que é mineiro de Ipatinga, foi formado na base do Atlético Mineiro, mas não chegou a jogar profissionalmente por lá, tá? Ainda na categoria de base, ele foi para o Portimonense de Portugal, onde concluiu a sua formação. Ele defendeu esse clube entre 2016 e 2020, chegou a disputar um torneio de Toulon com a seleção brasileira em 2019 e em 2020, depois dele fazer uma excelente temporada com 11 assistências, ele foi comprado pelo Sporting também de Portugal, mas no Sporting ele não conseguiu render tão bem. Entre 2020 e 2022 foram 2 temporadas no Sporting, 52 jogos, 8 gols e 6 assistências. Assim, não são números muito destacáveis para um atacante, mas ele foi reserva na maior parte do tempo que defendeu o time de Lisboa. E em agosto de 2022, tia Leila foi lá e pagou 5 milhões de euros por essa criança, tá? E aí ele veio pro Palmeiras. Até agora não arrumou nada, tá? Em um ano de Palmeiras, o nosso querido Bruno Tabata produziu muito pouco. Ele é canhoto, né? Ele é um ponta que joga preferencialmente pelo lado direito. O melhor momento dele lá no Portimonense foi assim, embora ele tenha jogado muitas vezes como ponta esquerda também. O Palmeiras não deve dificultar muito uma liberação do Bruno Tabata, justamente porque ele tem produzido muito pouco e tá insatisfeito, quer jogar mais, enfim.
Então, assim, acho que ele vai sair do Palmeiras. O problema é que é um cara que tem mercado na Europa e acho mais provável que ele volte para o futebol europeu do que venha aqui para o Cruzeiro, porque o Palmeiras precisaria topar emprestar o Bruno Tabata e pagar parte do salário dele ainda. Porque é um camarada que veio para o Palmeiras bem valorizado, né? Inclusive naquela expectativa de ser um substituto do Gustavo Scarpa, que já estava encaminhado para jogar no futebol inglês, só que o Bruno Tabata até agora deu muito pouco retorno técnico, né? E os garotos da base do Palmeiras atropelaram. Hoje o Luiz Guilherme, John, esses meninos são opção muito antes do Tabata lá pro Abel. Então vamos ver o que acontece nessa história, mas realmente acho muito improvável que ele venha pro Cruzeiro. Se vier dentro da realidade financeira do clube, é uma boa aposta. É um tipo de atacante, um ponta canhoto, que a gente não tem, né? E o Denilson ainda não foi testado. Ruim de bola eu não acho o Bruno Tabata, embora a última grande temporada dele tenha sido 2019-2020. Porque tanto no Sport quanto no Palmeiras ele foi muito mais um reserva entrando no segundo tempo do que um cara que teve oportunidade e sequência de jogos. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!